Fala galera do Conexão, aula de reposição da sexta-feira 28, funções oxigenadas. Bem, das funções oxigenadas, o que a gente vai precisar saber? Basicamente três coisas. A primeira coisa, identificação. Ou seja, eu preciso bater o olho numa função oxigenada, eu preciso bater, na verdade, o olho num composto e falar quais as funções oxigenadas que esse composto apresenta. Nós vamos ver aqui que as funções oxigenadas elas podem ser representadas, elas podem ser identificadas por um átomo ou por um grupo de átomos. A segunda coisa que a gente vai ver vai ser a nomenclatura. Nós vamos trabalhar aqui a nomenclatura básica. E a última coisa, nós vamos ver que existem compostos de algumas funções oxigenadas que são compostos importantíssimos para o nosso dia a dia. E é importante que você saiba algumas propriedades desses compostos. Bem, esse assunto pertence à competência 7, habilidade 24 e 25 do Enem. Primeira função oxigenada, a função álcool. Aí você pergunta para mim, Flávio, como é que eu identifico um álcool? Bem, a gente identifica, um álcool a partir da seguinte ideia. Álcool é todo composto orgânico que apresenta o grupo hidroxila, OH, ligado a um carbono saturado. Então vamos lá. Eu posso dizer que álcool é todo composto orgânico que tem a hidroxila ligada a um carbono que a gente chama de carbono saturado. Flávio, o que é um carbono saturado? Um carbono saturado, gente, é um carbono que faz, olha só, 4 ligações simples. Então, toda vez que você encontrar um composto orgânico com um carbono saturado e ligado a esse carbono saturado, você tem o grupo OH, você tem aí um álcool. Você pode sim falar que álcool é todo composto orgânico que apresenta o grupo OH ligado a um carbono saturado. Gente, você também pode encontrar esse carbono saturado com um carbono híbrido sp3. Lembra lá na hibridização que nós falamos que o carbono, quando faz 4 ligações simples, ele é um carbono classificado como carbono híbrido sp3. Então, carbono saturado também pode ser chamado de carbono híbrido sp3. Você fala assim para mim, Flávio, tu tem exemplo disso pra gente? Tenho exemplo agora. Vê só, vou limpar aqui a tela. Caso você queira fazer uma anotação, dá uma pausa, um print nesse exato momento que eu vou limpar a tela agora. Limpei. Quando eu limpei a tela, eu trago para você 4 exemplos de álcool. O primeiro exemplo é um álcool que a gente classifica como álcool alifático. Flávio, o que é um álcool alifático? É um álcool, gente, de cadeia carbônica aberta. Aí você diz assim, Flávio, isso é um álcool? É, olha isso aqui. Eu vou pegar e eu vou representar aqui o CH3. Ligado ao CH3 você tem o carbono. Aí você tem aqui ó, um hidrogênio. E ligado ao hidrogênio você tem o grupo que? OH. Veja que o grupo OH, preste atenção agora, veja que o grupo OH, ele está ligado a um carbono que, galera? Saturado. Então isso é um exemplo de álcool. Pouco importa, gente, se é um álcool alifático. O que importa para mim é que você está conseguindo agora identificar um álcool. Aí você pergunta assim para mim, Flávio, importa a quantidade de grupos OH? De jeito nenhum. Você pode colocar quantos grupos OH você quiser. O importante é que o grupo OH esteja ligado a um carbono saturado, como é o caso desse segundo exemplo da gente. Repara, os grupos OHs, as hidroxilas, ambas estão ligadas a um carbono que a gente chama de carbono que? Saturado. Então isso é um álcool. A gente chama esse álcool de diálcool. Especificamente, isso é um diálcool que a gente chama de vicinal. Por que, Flávio, vicinal? Porque o grupo OH, as hidroxilas, elas estão em carbonos vizinhos. Por isso que a gente chama esse diálcool de diálcool vicinal. Ok?
Flávio, eu estou vendo que o primeiro exemplo você deu uma cadeia carbônica aberta. O segundo exemplo você também deu uma cadeia carbônica aberta. Agora, Flávio, pode ser cadeia carbônica fechada? Pode. Eu já falei para você, pouco importa a cadeia carbônica e o número de grupos OH. O que importa, gente, é que esse grupo OH esteja ligado a um carbono saturado. Esse terceiro exemplo aqui, eu trouxe para você uma cadeia carbônica fechada. Mas, novamente, o que importa é o fato do carbono ser saturado. Veja que o grupo OH está ligado a um carbono que? Saturado. Esse álcool aqui é classificado como álcool cíclico, porque a cadeia carbônica do álcool é uma cadeia carbônica cíclica. E o nosso último exemplo, você tem aqui um álcool, e esse álcool é classificado como álcool aromático. Por quê? Porque na cadeia carbônica você tem o hidrocarboneto aromático. Especificamente aí você tem o benzeno. Aí você diz assim, Flávio, o grupo OH está ligado a um carbono saturado? Tá, gente. Esse carbono aqui, ó, é um carbono que a gente classifica como carbono saturado. Beleza? Então, galerinha, eu preciso muito que você tenha essa ideia. A ideia da identificação. Preste atenção que, para você não cair nas duas pegadinhas que eu vou mostrar para você agora. Tranquilo? Primeira pegadinha. Repara que o grupo OH, esse grupo OH aqui, ele não está ligado a um carbono saturado. Repara que esse carbono, ele tem uma o quê? Insaturação. Ele tem o quê? Ele tem uma ligação dupla. Então, galera, quando o grupo OH estiver ligado a um carbono insaturado, você não tem o álcool. Isso, galera, é uma outra função orgânica. Essa outra função orgânica a gente chama de enol. Quando o grupo OH estiver ligado a um carbono insaturado, você tem um enol. A principal característica dos enóis é que os enóis eles são extremamente instáveis. Essa instabilidade a gente vai discutir com mais propriedade quando a gente for ver a isomeria plana. Um caso especial de isomeria plana é a tautomeria, que é quando a gente vai comentar um pouquinho sobre a instabilidade dos enóis. Um outro exemplo é quando o grupo OH, galera, estiver ligado diretamente a um aromático. Quando o grupo OH estiver ligado diretamente a um aromático, você não tem um álcool, você tem um fenol. Flávio, o que é um fenol? Um fenol, gente, é uma outra função orgânica. No caso, nós estamos já aí com a terceira função oxigenada. Aí você fala assim para mim, Flávio, qual é a diferença desse caso do fenol com o caso do álcool aromático? Preste atenção, gente. No álcool aromático, o grupo OH ele não está ligado diretamente ao aromático. O grupo OH está ligado a um carbono saturado. Por isso que esse exemplo é um álcool. Já esse segundo exemplo aqui, o grupo OH está ligado diretamente ao anel aromático. Quando você tiver um aromático ligado a OH, você não tem um álcool, você tem um fenol. Beleza, gente? Tranquilo? Então, o que eu preciso dessa primeira parte? Que você saiba identificar. Eu preciso que você seja capaz, depois dessa primeira aula, de bater o olho num composto e falar assim, esse composto apresenta a função álcool. Eu preciso disso porque essa é a primeira etapa do nosso estudo. Tranquilo? Para você que quer fazer a anotação do slide, dá uma pausa, dá um print, porque agora eu vou limpar a tela. Vou limpar a tela em 3, tá? 1, 2, 3. Limpei. Limpei por quê? Porque a gente vai trabalhar uma parte dos álcools importantíssima, que é a classificação. Veja, a classificação dos álcools é muito fácil, mas é super importante. Olha só, a primeira classificação que nós vamos trabalhar dos álcools é quanto à quantidade de hidroxilas. Eu falei para você que não importa a quantidade de hidroxilas. O que importa é que se essas hidroxilas elas estão ligadas a carbono saturado ou não.
Quando você tem um álcool e esse álcool ele está quando você tem um álcool e esse álcool ele só tem uma hidroxila, você vai classificar esse álcool como um monoálcool. Se você tem um álcool e esse álcool ele tem duas hidroxilas, você vai classificar esse álcool como um diálcool. Quando você tem um álcool e você tem três hidroxilas, você pode chamar esse álcool de poliálcool. Preste atenção. Quando você tem um álcool, quando você tem um monoálcool, esse monoálcool ele também pode ser chamado de monol. Quando você tem um diálcool, esse diálcool ele também pode ser chamado de diol. Quando você tem um poliálcool, você tem um poliol. Especificamente, esse poliálcool que está aí no slide, ele é um triol. Tranquilo? A segunda classificação é quanto ao tipo de carbono. Os álcools eles podem ser classificados em álcool primário, secundário e terciário. Esse primário é porque o grupo OH está ligado a um carbono que você classifica como carbono primário. O que é o carbono primário? É aquele carbono que está ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono. Um álcool vai ser classificado como secundário quando o grupo OH estiver ligado a um carbono secundário. O que é um carbono secundário, Flávio? Um carbono secundário é um carbono que está ligado a dois outros átomos de carbono. E você tem um álcool classificado como álcool terciário quando o grupo OH estiver ligado a um carbono terciário. O que é um carbono terciário? É um carbono que está ligado a três outros átomos de carbono. Tranquilo? Gente, essa classificação ela é muito simples, mas ela é super importante. Sabe por quê? Porque a classificação quanto à quantidade de hidroxilas é importantíssima para determinar a propriedade dos álcools. Eu sei que um álcool ele é mais solúvel ou menos solúvel que outro a partir também da quantidade de hidroxilas. A classificação quanto ao tipo de carbono é importantíssima para a gente explicar um tipo de reação orgânica que acontece com os álcools, a reação de oxidação. Então, essa classificação simples é super importante para os álcools. Tranquilo? Dá uma pausa, dá um print, vou limpar a tela, porque agora a gente vai para a nomenclatura dos álcools. Pessoal, eu vou trabalhar com a nomenclatura, e a nomenclatura que eu vou trabalhar é a nomenclatura oficial. Tranquilo? E qual é a nomenclatura oficial? Eu dou nome a um álcool da seguinte maneira. Eu começo colocando um prefixo. Flávio, o que é o mesmo prefixo? O prefixo é a quantidade de carbonos que você tem na cadeia principal. Vou colocar um infixo. Geralmente, o infixo é o AN. Porque o infixo, gente, ele é dado pelo tipo de ligação entre os carbonos. Geralmente, a ligação química entre os carbonos é uma ligação simples. E a terminação, perdão, é a terminação OL. Flávio, como é que eu vou dar nome a um álcool? Vê só, vou pegar o primeiro exemplo aqui. Olha só, vou pegar aqui CH3OH. Como é que eu vou dar nome a esse álcool, Flávio? Vê que coisa simples. Quantos carbonos tu tem na cadeia? 1. Então, qual é o prefixo para um carbono? Met. Veja que as ligações existentes aqui são ligações simples. Então, o infixo vai ser o infixo AN. Já que isso aqui é um álcool, a terminação vai ser o quê? OL. Então, o nome desse álcool vai ser metanol. Tranquilo? Não é fácil, galera. Vamos ver outro exemplo aqui. Vê só. CH3, CH2, OH. Olha só. Quantos carbonos na cadeia? 1, 2. Prefixo et. Tem nem como errar. Entre carbonos você tem apenas ligações o quê?
Simples, boa. Qual é o infixo? An. Como isso aqui, galera, é um álcool, a terminação é ol. Então o nome desse álcool é etanol. Vê que coisa simples. Tranquilo? Agora, por favor, presta atenção nesse exemplo e não copia nada agora não. Vê só, vou pegar isso aqui. CH3, CH2, CH2, OH. Tranquilo? Agora eu vou pegar esse exemplo aqui. Não copia não. CH3, CH, OH, CH3. Desculpa, gente. Olha só. Como é que eu daria nome a esse exemplo aqui? Vamos lá. Prefixo 1, 2, 3. Então o prefixo para 3 seria prop. Concorda comigo? Entre carbonos, você tem apenas ligações o quê? Simples. Então o infixo seria an. Como você identificou que o grupo OH está ligado a um carbono saturado, você sabe que isso é um álcool. Então o nome disso seria propanol. Repara que embaixo, quantos carbonos você tem? 1, 2, 3. Prefixo prop. Entre carbonos desse álcool, você tem apenas ligações o quê? Simples. Então o infixo seria an. Você identificou que o grupo OH está ligado a um carbono saturado. Então você iria dizer que a nomenclatura desse álcool também seria propanol. Só que, gente, existe uma regra na química que diz que compostos diferentes têm que apresentar nomes diferentes. Aí você pergunta assim para mim, e esses dois compostos são diferentes? São. Olha como é que a nomenclatura, olha como é que a classificação foi super importante. O primeiro composto que a gente tem aqui é um álcool primário. O segundo composto é um álcool secundário. As propriedades do primeiro composto são completamente diferentes das propriedades do segundo. Consequentemente, pessoal, esses compostos devem apresentar o quê? Nomes diferentes. Então preste atenção no que eu vou falar, que isso é uma regra. Quando você tem um álcool e esse álcool ele tem 3 ou mais carbonos na cadeia, para você dar nome a esse álcool, você tem que numerar os carbonos da cadeia. Os carbonos eles começam a ser numerados a partir da ponta mais próxima do grupo funcional. Então você vai olhar o carbono que está mais próximo do grupo funcional. E o carbono que está mais próximo do grupo funcional é esse aqui. Consequentemente, este vai ser o carbono 1 da minha cadeia carbônica. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2 e esse é o carbono 3. E agora a gente pode dar nome a essa cadeia. Prefixo para 3, prop. Entre carbonos, apenas ligações o que, galera? Simples. An. Só que agora, pessoal, eu vou dizer para você onde está o grupo ol. O grupo ol está no carbono 1. Então você vem aqui e diz que o nome deste álcool é propan 1-ol. Essa é a nomenclatura oficial e o PAC deste álcool. Aí você fala assim para mim, Flávio, e qual seria a nomenclatura do quarto álcool que você colocou? Flávio, você falou que a gente começa numerando os carbonos da cadeia a partir do carbono mais próximo do grupo OH. Flavão, o grupo OH está no meio. E aí? Tanto faz, pessoal. Quando o grupo funcional estiver numa posição equidistante das pontas, não importa a ponta que você começa. Então você tem 1, 2, 3. Prefixo para 3 carbonos, prop. Muito bem. Entre carbonos, apenas ligações simples. Qual é o infixo? Show de bola. E agora, pessoal, eu vou dizer onde está o grupo OH. O nosso grupo OH está no carbono 2. Então é propan 2-ol. Essa é a nomenclatura oficial, nomenclatura sistemática desse álcool. Tranquilo? Eu vou botar mais um exemplo só para desencargo de consciência, beleza? Vou colocar esse álcool aqui, ó. Vê só. CH3, CH... Opa!
CH2 não. Opa, isso. CHOH, CH2, CH3. Turma, a gente identificou que isso é um álcool. Flávio, por que isso é um álcool mesmo? Porque o grupo OH está ligado a um carbono saturado. Quantos carbonos tem na cadeia? 4. Então eu sei. Se eu tenho 4, eu tenho que numerar os carbonos da cadeia. A numeração dos carbonos da cadeia sempre começa a partir do carbono da ponta mais próxima do grupo funcional. Veja que esse carbono aqui, ó, ele está mais próximo do grupo funcional. Então a numeração tem que começar dele. 1, 2, 3, 4. Então vamos lá. Prefixo para 4, galera, but. Muito bem. Entre carbonos nós temos apenas ligações o quê? Simples. Show de bola. Entre carbonos apenas ligações simples. E agora eu vou terminar. Vou terminar, gente, indicando onde está o grupo OL. Veja aqui, o grupo OH, o grupo OL está no carbono 2. Então é butan 2-ol. Beleza? Você fala assim, Flávio, vem cá. E se eu tiver 2 grupos OH? Se eu tiver 3 grupos OH na cadeia? Como é que eu dou nome, Flávio? A gente vai dar nome assim, ó. Presta atenção agora. Vou colocar aqui um poliálcool super importante. Olha só. Pessoal, prefixo para 3 carbonos, prop. Show de bola. Veja que entre carbonos a gente tem apenas ligações o quê? Simples. Então o infixo é an. Show de bola. Agora se liga. Por quê? Porque eu tenho 3 grupos OH. E eu tenho que dizer. E esses grupos OH, galera, eles estão respectivamente nos carbonos 1, 2 e 3. Então o nome deste álcool vai ser propan 1, 2, 3, triol. Triol. Esse tri é justamente para dizer que você tem 3 grupos OH. Tranquilo, galera? Beleza? Nomenclatura de álcool, ok? Essa nomenclatura que a gente trabalhou é a nomenclatura o quê? É a nomenclatura, pessoal, oficial. É a nomenclatura oficial e o PAC, tá? Só que os álcools, eles têm outras nomenclaturas. No caso, a nomenclatura usual e a terceira nomenclatura, que é a nomenclatura de Kolbe, tá bom? A gente vai trabalhar a nomenclatura usual e a nomenclatura de Kolbe em exercício. Tranquilo? Então, dá uma pausa para você dar um print, caso você não queira printar, caso você queira copiar, dá uma pausa, copia aí, porque eu vou limpar a tela, que a gente vai para uma outra etapa, que é a terceira etapa do estudo das funções oxigenadas. Nós vamos reconhecer agora 2 álcools importantíssimos. Eu vou aqui limpar a tela, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre os 2 principais álcools que nós temos. Álcools que aparecem demais no Enem, ok? O primeiro álcool que nós vamos trabalhar é o metanol ou álcool metílico. Álcool metílico é a nomenclatura usual desse álcool. Olha só. O álcool metílico, né, gente, é esse álcool que a gente tem aqui. Carbono, né? Carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e o grupo OH. É um álcool que tem apenas um carbono em sua estrutura. Repara que na figura que eu coloquei aqui, ó, a estrutura, né? Eu coloquei a figura de um frasco de metanol, porque eu quero que você não se esqueça que o metanol, ele é um líquido incolor, inflamável, de odor semelhante ao álcool comum. Não se esquece, o metanol, ele é extremamente tóxico. Ele é extremamente tóxico. Olha como é que ele é tóxico, pessoal. 7 ml desse álcool pode levar você à cegueira, tá? 30 ml desse álcool pode levar você à morte. Você tem que tomar muito cuidado, que esse álcool ele é extremamente tóxico. Esse álcool ele também pode ser chamado como álcool da madeira, devido a um dos primeiros métodos de produção dele. Esse álcool, mesmo sendo extremamente tóxico, esse álcool ele é utilizado como álcool de combustível na Fórmula Indy.
Flávio, e como é que eu produzo, né, o metanol? O metanol ele é produzido a partir da hidrólise do carvão. Você vai pegar o carvão, vai fazer a hidrólise do carvão e você vai produzir aí monóxido de carbono e gás hidrogênio. Essa mistura aqui, ó, que você está vendo, monóxido de carbono e gás hidrogênio, é chamado de gás d'água ou gás de síntese. Você vai pegar o gás d'água ou gás de síntese e vai fazer a hidrogenação desse gás d'água, desse gás de síntese, seguida pela ação de catalisadores, 300 graus Celsius e 300 atm, e vai produzir, a partir dessa hidrogenação, o metanol, beleza? Esse é o método hoje industrial que nós produzimos metanol. Vamos lá. Vou limpar a tela. Você dá um print dessa tela aí, beleza? Desse esqueminha desse metanol, porque a gente vai falar um pouquinho sobre agora o etanol, ou álcool etílico. Flávio, o que era aquilo? Aquilo ali é um videozinho que a gente vai passar em sala de aula, fica tranquilo. O etanol ou álcool etílico. Álcool etílico é a nomenclatura usual desse álcool, beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o etanol. O etanol, como você pode perceber, ele é um álcool que ele tem 2 carbonos em sua cadeia. Aqui você tem o carbono, aqui você tem hidrogênio, aqui você tem hidrogênio, aqui você tem hidrogênio, outro hidrogêniozinho aqui, o oxigênio, um hidrogênio aqui do lado e um hidrogênio aqui embaixo. Esse é o etanol de fórmula C2H6O. Também é um líquido incolor, extremamente inflamável e de odor agradável. Não se esquece, o etanol ele é um biocombustível. Nas funções oxigenadas nós vamos falar muito sobre os biocombustíveis. E o primeiro biocombustível que nós vamos trabalhar é o etanol. Flávio, o que é um biocombustível? Um biocombustível é um combustível obtido da biomassa. O etanol ele pode ser obtido a partir da fermentação da sacarose, sacarose obtida da cana. É exatamente essa reação que eu coloquei aqui. Presta atenção. Você vai pegar a sacarose, que é um disacarídeo, e vai fazer a hidrólise da sacarose. Essa hidrólise é feita na presença de uma enzima chamada de invertase. A hidrólise da sacarose vai quebrar a sacarose em 2 isômeros, a glicose e a frutose. E o que você vai fazer? Você vai pegar a glicose ou a frutose na presença de uma enzima chamada de zimase e você vai produzir o etanol. Essa é a maneira de se produzir etanol a partir da cana. Só que, venhamos e convenhamos, esse método de produção é para países, pessoal, como o nosso, que tem uma extensão territorial muito grande. Em países cuja a extensão territorial não é muito grande, nós vamos produzir etanol a partir de um derivado do petróleo. A partir de quem? A partir do eteno. Você vai produzir a hidrólise do eteno. A hidrólise do eteno é feita da seguinte maneira. O eteno é um hidrocarboneto insaturado. Você vai quebrar a ligação π aqui e você vai adicionar um hidrogêniozinho aqui. Você vai adicionar o grupo OH aqui. Você vai fazer uma reação de hidratação. É uma reação de adição. E você produz Você produz o etanol. Você produz o etanol a partir de um derivado do petróleo. Flávio, esse etanol que eu produzi aqui, ele é um biocombustível? Não. Um biocombustível é um combustível obtido a partir da biomassa. Esse etanol que a gente acabou de produzir não foi produzido a partir da biomassa. Ele foi produzido a partir do quê? Ele foi produzido a partir de um derivado do petróleo, que é o alceno. Flávio, qual é a principal aplicação de um álcool? O álcool, pessoal, ele é utilizado nas bebidas alcoólicas, o álcool é utilizado como solvente, o álcool é utilizado na indústria de cosméticos, na preparação de perfumes e de desodorantes, e o álcool ele é utilizado na farmacologia, no caso, o etanol. Beleza? Bem, gente, com essas 3 etapas, nós terminamos o quê? Nós terminamos a função álcool.
E nós terminamos a primeira função oxigenada. Lembra, nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos identificação, nós trabalhamos nomenclatura e a gente trabalhou o quê? E a gente trabalhou os principais representantes dessa função. Tranquilo? Então eu vou gravar um outro vídeo da nossa segunda função oxigenada, que é a função fenol. Te encontro no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, galera!